boa tarde. Missionário Joaquim, boa tarde. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos que entrarem nessa live. Vai estar gravada no YouTube. Glória a Deus. Toda quarta-feira vai estar tendo essa live aqui, que está nomeada como Live dos Tesouros Valiosos. O Instagram está notificando as pessoas para poder elas entrarem também. Vou esperar só mais um pouco, tá bom, missionário? A paz do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe todo o povo de Moçambique. Que Deus abençoe todo o povo da África. E mande a ajuda necessária para todas essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Nessa live eu também quero estar orando por cada pessoa. Porque nós que representamos o reino de Deus, nós representamos um Deus todo-poderoso. Ele pode mandar resposta para qualquer lugar. Para isso, é para isso que nós nos humilhamos diante dele. E pedimos que ele venha mostrar sua face, mostrar sua presença. Porque só assim nós iremos receber a transformação. Glória a Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então Deus quando tem algo com uma pessoa, Ele enriquece ela com as suas maiores riquezas, principalmente o amor, a salvação. Então essas riquezas não podem faltar na nossa vida. Eu vou estar falando agora, essa live é especial sobre dons espirituais. Ela é especial para falar sobre isso. Se você quer, ou busca, ou ainda precisa conhecer mais sobre essa palavra dos dons espirituais, fique na live até o final. Fique na live até você conseguir entender sobre o conhecimento que o apóstolo Paulo estava querendo passar para a igreja e para todo o povo daquela época. Que o Espírito Santo quer passar para nós também esse conhecimento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Deus conhece a necessidade de cada um, por isso que Ele está fazendo essa live. Quem entrar nessa live vai conhecer os dons espirituais. E uma palavra sobre a vida da pessoa vai ser liberada. Glória a Deus. Vou esperar só mais algumas pessoas e daqui a pouco vou estar começando em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco vou estar começando esse momento. O conhecimento é a chave da plena libertação. Quando Deus ele quer libertar um povo, Ele dá conhecimento a ele. Quando Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa, quer dar um emprego a ela, quer fazer ela uma pessoa melhor, Ele investe conhecimento naquela pessoa. Ele investe conhecimento.
Conhecer a Deus é um dos maiores tesouros que a humanidade hoje tem. Muita gente que conhece a Deus, ela pode fazer coisas que o ser humano comum não faz. Glória a Deus. Os milagres que acontecem, muitas vezes, Deus faz porque uma pessoa resolveu conhecer a Ele. Uma pessoa resolveu dar o primeiro passo no conhecimento. Então nós estamos dando o primeiro passo hoje para conhecer o nosso Deus. Se você já conhece algo sobre Deus, para quem conhece, glória a Deus. A palavra de Deus, ela tem um conhecimento muito forte e espiritual para aqueles que buscam realmente uma intimidade com Deus, conhecer mais profundamente o coração de Deus, a vontade de Deus para a vida de cada um. Eu creio que nessa live você vai estar sendo guiado pelo Senhor para viver a vontade dEle. Se você é um novo convertido, se você se converteu há pouco tempo, saiba que Deus, Ele quer te ensinar a andar no caminho. Ele quer te ensinar a andar no caminho. Glória a Deus. Vamos começar nesse momento em 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler dos versículos do 1 ao 4. Diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Glória a Deus. A totalidade dos dons na palavra são 9. O número de dons que tem na palavra para a pessoa que busca a Deus são 9 dons espirituais. Esses dons são para edificar, para consolar o povo. São dons para estar revelando mais da vontade de Deus sobre um povo. Primeiro, a primeira leva de dons que tem na palavra são os dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Uma pessoa que carrega esses dons é uma pessoa que carrega a revelação de Deus. Deus coloca dentro dela um impulso do Espírito para que ela possa falar, ensinar sobre o que Deus quer fazer no meio do seu povo, sobre o que Deus, Ele quer manifestar milagres, ou algo espiritual que Deus quer entregar a alguém. Essa pessoa, ela carrega a revelação de Deus para isso. A segunda leva de dons fala dos dons de poder. Dom da fé, dom de curar, dom de operação de maravilhas. A pessoa que carrega os dons de poder, ela manifesta fisicamente a operação do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa tem esses dons,
o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas, ela faz a igreja crescer muito. A igreja ela só cresce muitas vezes se ela carregar o poder para transformar a vida de pessoas, para libertar, para curar. Quando a igreja tem o poder do Espírito Santo, ela tem autoridade territorial, autoridade para expulsar e para manifestar o que Jesus revela na palavra: a cura, a libertação, o dom de poder alcançar uma resposta celestial, uma resposta de Deus para a vida da pessoa. Então eu estou aqui falando sobre esses dons. Ainda tem a terceira leva de dons, porque quando Deus ele reveste os discípulos com o poder do alto, ele mostra a capacidade daqueles discípulos de operar no nome de Jesus, de trabalhar com o nome de Jesus ali, capacitados por aquele poder que desceu sobre eles em Atos 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quando Deus capacitou eles, eles foram usados de muitas maneiras, e mostrando também que quem carrega os dons espirituais carrega um poder que não tem limites, carrega um poder que não existe lugar, não existe território geográfico para operar com esses dons. Nós vamos buscar, nós vamos nos aperfeiçoar em cada dom que Deus já deu. E a terceira leva fala dos dons vocais ou dons de expressão. Dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de variedade de línguas. O dom de profecia, Paulo, ele enfatiza para as pessoas da igreja, para que elas possam buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. E ele explica por que é que ele precisa falar isso para a igreja. Nós precisamos do dom de profetizar, dom de profecia. O dom de profecia, ele é superior ao dom de línguas. Porque quem fala em línguas, fala em mistérios com Deus. E ninguém entende. Só Deus que entende aquela pessoa. Mas quem profetiza está falando para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Ela edifica o corpo de Cristo através da voz Então por isso que Paulo fala que o dom de profecia, o avivamento fica numa nação, num lugar, quando há uma busca, quando há uma intimidade, quando há alguém disposto a cumprir a palavra de Deus na terra. Ele entra em um lugar quando nós estamos dispostos a cumprir o evangelho, a cumprir a palavra, a cumprir aquilo que Jesus ordenou. Glória a Deus. Por que ele é o verdadeiro tesouro de Deus? Porque Joel 2,28 fala: derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, toda a humanidade. Quando Deus fala de derramar o espírito, ele fala que os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O que é que significa isso?
Isso significa que o Espírito Santo, ele é o maior tesouro da igreja, o maior tesouro da humanidade é o Espírito Santo. Eu vou falar o que significa avivamento e você vai compreender por que é que eu falo isso. É o maior tesouro de Deus, é o Espírito de Deus, que dá os novos dons, que manifesta os novos dons na igreja e no povo de Deus. Avivamento significa dar vida ao que está morrendo. Isso é muito sério para a nossa vida. Porque quando o avivamento ele vem para dar vida. Ele vem para reacender algo que está se apagando. Ele vem para reacender algo que está se apagando. A humanidade hoje está com o amor frio, o amor esfriando. Mas o Espírito Santo, ele não para de chamar o seu povo. O Espírito Santo, ele chama as pessoas para viver na sua presença. E o que é que está morrendo que o Espírito Santo, ele quer dar vida? As pessoas não estão morrendo corporalmente, mas muitas coisas estão morrendo no mundo, no planeta. Primeira coisa que está morrendo, princípios e valores. Quando o avivamento vem, esses princípios e valores, eles são restaurados. Numa família, em lugares onde o avivamento entra, os princípios e valores da humanidade são restaurados. Os princípios e valores que fazem qualquer sociedade dar certo e se tornar uma grande potência no mundo, estão sendo mortos, estão morrendo a cada dia. Não estão sendo cultivados, não estão sendo alimentados, não estão sendo plantados no coração das pessoas. Quando a nação quer crescer, ela precisa valorizar isso. Os princípios que ela carrega para poder organizar a sociedade. O avivamento ele vem para fazer isso, restaurar toda uma sociedade. Todo um povo que quer crescimento, quer intimidade com Deus, precisa receber o avivamento. Que é o próprio Espírito Santo morando dentro da pessoa. Outra coisa que está morrendo hoje, que o avivamento ele quer restaurar, quer levantar, que quer dar vida, é o caráter do ser humano. O caráter do ser humano, ele está deteriorado, ele está comprometido. Os homens e as mulheres hoje não têm mais pudor, não têm mais limites no homem e na mulher. Porque o mau caratismo tem tomado as nações, tem tomado muitas vidas. É isso que o avivamento ensina a uma pessoa. Ele ensina a pessoa a manifestar o caráter de Jesus Cristo. O caráter de Jesus Cristo é aquele caráter mais puro, aquele caráter mais conhecedor dos seus limites, conhecedor das coisas, da realidade, né? Porque o ser humano, quando ele foge do limite, ele está saindo da realidade. Ele está saindo daquilo que ele aguenta. Deus fez o planeta justamente para o ser humano suportar todas as coisas. Mas quando ele escolhe um caminho sem volta, não tem como ele suportar. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, porque o ser humano procura sair dos limites que ele já tem na vida dele. Glória a Deus. Quando o avivamento vem, outra coisa que começa a ganhar vida é a transformação da alma humana, a transformação das pessoas. O avivamento ele transforma pessoas doentes em curadas, pessoas pequenas em pessoas grandes. O avivamento ele transforma pessoas fracas em pessoas fortes. Ele transforma a vida de uma pessoa.
Porque é o próprio poder de Deus morando dentro da pessoa que vai trazendo ela para junto, para o conhecimento de Jesus. Quando o avivamento vem, Jesus se torna conhecido a todos e o rio da vida flui de dentro das pessoas. O rio da vida flui de dentro das pessoas. Por isso que nós vamos orar para isso acontecer em cada vida. Cada palavra dessa, ela fica no nosso coração. Porque esse é o chamado que Deus nos dá. Esse é o chamado que Deus nos dá. Se nós quisermos realmente viver no céu com Deus, nós precisamos cumprir a palavra de Deus na terra. Parar de brincar e começar a cumprir a palavra de Deus. Efésios, o livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao 10 eu vou ler agora, para que nós possamos agora entrar em uma palavra forte agora. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Amém? Nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Quando Jesus é Senhor de uma pessoa, quando Ele toma o trono daquela pessoa, o coração dela, ela não é mais serva de si mesma, nem serva do pecado, nem serva de outros espíritos. Mas ela se torna uma serva de Jesus. Ela se torna uma serva do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele reconhece o senhorio de Cristo. Quem carrega esse Espírito Santo, ela reconhece que Jesus é dono de todas as coisas na vida dela e pode fazer com que ela seja melhor a cada dia. Para isso que Deus, Ele nos chamou para a nova aliança, feita no Filho, para o agrado do Pai. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Através dele nós alcançamos a nova aliança, nós alcançamos a comunhão com Deus e podemos hoje buscar uma intimidade com o Senhor. Porque a cruz, ela revelou Jesus para nós, para termos esse acesso, um acesso total com Deus. Quando você estiver orando, não fique com medo, não fique parado, não fique calado diante do Senhor. Quando você estiver orando, ore por intimidade, ore para conhecer realmente quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos Ele dá a conhecer a cada um de nós, que são os seus tesouros valiosos. Todos os dons espirituais, toda capacitação está em Cristo para a nossa vida. Quando nós conhecemos essa riqueza, nós vemos que nada mais é maior do que isso. Nada mais é mais valioso do que o teu Espírito Santo, o poder de Deus
dentro de você, dentro da pessoa, do ser humano. Carregamos esse poder porque nós cremos no Filho de Deus. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Essa é a sabedoria e o entendimento. É conhecer realmente qual é o poder que a igreja, que o povo de Deus carrega. Conhecer quem é que está dentro dele. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. Todo mundo, toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Coloca ele no seu coração. Ninguém pode dizer Jesus é o meu Senhor se não tiver com o Espírito Santo nela. Glória a Deus. O anticristo, ele não vai falar isso. Ele não vai reconhecer o senhorio de Cristo sobre a vida dele. Ele vai dizer que ele é o próprio Cristo. Ele vai dizer que ele mesmo é quem é o Cristo, porque não tem o Espírito Santo da verdade. O anticristo não carrega a verdade nele. Vamos orar nesse momento para nós conhecermos Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento, é saber o que é que nós carregamos dentro de nós. Paulo sabia o que ele carregava dentro dele, o apóstolo Paulo. Ele dizia: eu sei em quem tenho crido. E ele disse uma vez também: não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Tudo que ele falou é porque ele conhecia o que ele carregava dentro dele. Ele sabia o que tinha na vida dele. Ele sabia o que ele podia fazer através dessa sabedoria e desse entendimento. Glória a Deus. Agora você pode reconhecer e dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço o senhorio do Senhor sobre a minha vida. E receba o Espírito Santo. E receba o poder de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Reconheça que só Jesus é o Senhor da sua vida e você terá a presença de Deus todos os dias, trabalhando no seu coração, na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então isso é o verdadeiro conhecimento da palavra. Quando nós conhecemos o evangelho verdadeiro que está no nosso coração, que foi plantado há muito tempo pela igreja, que hoje está muito mudado. Hoje só pregam prosperidade, só pregam bênçãos financeiras, mas Deus quer morar dentro do ser humano. O maior interesse de Deus é que o ser humano seja cheio do Espírito Santo. O maior projeto de Deus é encher o ser humano com o Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. Esse é o maior interesse na sua vida que Deus tem. A palavra Espírito Santo, ela mostra o propósito que Deus tem com a nossa vida. Um propósito de santificação, um propósito de pureza, de limpeza. O nome dele já diz tudo o que precisamos para nós. Glória a Deus. Você que ouviu até aqui, você possa ser cheio dele. Possa ser cheio do avivamento, da presença de Deus aí onde você estiver. Que Moçambique, toda a área de Moçambique seja cheia desse avivamento, seja abençoada poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio, Senhor, no teu poder. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Feche os olhos. E agora, medite em tudo que está sendo falado nessa live. Medite agora no nome Espírito Santo, no nome de Jesus. Medite agora no senhorio de Jesus sobre a sua vida.
E até onde você pode ir com o poder que Ele tem dado a você. Que você está conhecendo esse poder em nome do Senhor Jesus. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela nos leva ao caminho que o Senhor quer nos levar, um caminho eterno. Receba esse Deus sem limites na sua vida. Receba esse Deus sem limites no seu coração agora, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso. Que todos conheçam que o Senhor é o Deus que trouxe a resposta para os discípulos, que eles tanto precisavam. Eu peço a Ti, responda agora ao Brasil, Pai. Responda agora, Pai, Moçambique, as pessoas que estão orando, Senhor. Responda a eles, Senhor. Cure espiritualmente, Deus, essas duas nações, essa província e essa nação. Cura, Pai, agora o coração do missionário Joaquim, Pai. Eleva, aumenta a fé dele no coração, Deus, aleluia. Que ele receba o sobrenatural de Deus, Pai, todos os dias, Senhor, aleluia. Deus maravilhoso. Oh, Jesus, que ele seja edificado nessa palavra, que ele seja totalmente envolvido pela Tua presença, não pela minha, porque eu sou homem, Deus, mas o Senhor é Deus sobre a vida de cada um. Deus maravilhoso. Deus poderoso, Senhor. Glória, Senhor Jesus, glória a Deus. Põe, Deus, tudo que é mal para sair agora. Tudo que é mal para sair, Deus. Onde entra a luz, as trevas tem que sair. Onde entra a verdade, a mentira tem que sair, meu Deus, em nome de Jesus. Que todos recebam essa edificação espiritual. Todos recebam essa edificação, meu Pai. Ó Espírito Santo, glória a Deus. Eu deixo essa semente, Deus, aqui nesse vídeo. Que ela germine, que ela cresça, Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque o poder que a igreja carrega não é um poder pequeno, não é um poder medíocre. Os planos de Deus são maiores para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E eu recebo, Pai, também a bênção que enriquece e não acrescenta dores na minha vida, e na vida da minha família, e na vida do Brasil, Pai. Eu estou recebendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem entrou agora, a live já está terminando, mas nós falamos hoje dos tesouros valiosos, dos dons espirituais e do avivamento que o Senhor colocou dentro de nós. Nós falamos hoje de algo muito forte. A live vai estar salva no YouTube, Roberto Brasa Viva. Vai estar salva lá no YouTube, viu? Pode colocar lá, digitar Roberto Brasa Viva, que vai estar lá. Que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê todo o entendimento nessas lives, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou encerrando agora, povo de Deus. Que vocês possam produzir frutos para o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Que Deus continue com todos.